Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando até você, mais uma vez através das redes sociais, junto para nós louvarmos e bendizemos o nome do Senhor, porque só Ele é digno de ser louvado nos céus e na terra, graças a Deus. E nessa tarde nós trouxemos uma porção da palavra do Senhor, que traz como título a autoconfiança. O título da nossa palavra é A autoconfiança, ela engana o nosso próprio coração. A autoconfiança do homem, muitas vezes, ela engana a si mesmo. Então é dessa autoconfiança que nós iremos falar neste momento. Louvado seja Deus. Então, a autoconfiança, ela nos leva a prejuízo, Mas o tema certo da nossa palavra é essa: a autoconfiança engana o nosso próprio coração. Louvado seja Deus. Eu trouxe aqui um versículo da palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, e o versículo de número 5, que diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Amém? Apenas um versículo para a nossa meditação de fé nessa tarde. Amados irmãos, é que nem nós já falamos. A autoconfiança, ela muitas vezes nos leva à queda. A autoconfiança, muitas vezes, ela engana o nosso coração. Então é que nem falou aqui na palavra do Senhor Jesus, no livro do profeta Jeremias: Maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço forte. Quando está falando maldito é o homem que confia no homem, está falando do homem que confia nele próprio, O homem que confia em si mesmo, o homem que afasta o seu coração do Senhor, deixa de confiar no Senhor, e agora ele passa a confiar nele mesmo. Nós vemos aqui uma história, está escrito lá no livro de Juízes, capítulo de número 16, e o versículo de número 20, vocês vão ver ali a história de Sansão. Sansão, ele foi um homem que teve uma autoconfiança em si mesmo, e por causa que Sansão teve aquela autoconfiança, ele perdeu a vida, Sansão, ele brincou com as coisas de Deus. Todos nós sabemos que Sansão, ele foi um dos juízes que julgou Israel por 20 anos. E Sansão, ele tinha um segredo dado por Deus, ele tinha uma unção dada por Deus que somente ele sabia, e a sua mãe e seu pai sabia daquela unção que ele tinha. Louvado seja Deus. Mas diz que ali Sansão, ele começou a brincar com as coisas do Senhor, começou a brincar com a unção que Deus tinha colocado na sua vida, e Sansão teve um grande prejuízo por causa da autoconfiança. Diz que ele brincou ali, ele arrumou uma mulher por nome de Dalila, não era da linhagem de Israel, e aquela mulher, ela foi o estupim para destruir o homem de Deus, para destruir Sansão. E diz que Dalila, ela lutou muitos dias para descobrir o segredo de Sansão. E Sansão, ele começou a brincar, ele começou a mentir para Dalila, mandava que ela amarrasse ele com cipó virgem, cipó fresco. Se amarrasse ele, diz que ele se tornaria igual aos outros homens.
Ele disse que quando os inimigos chegavam, Sansão quebrava os amarradilhos e se soltava. E outra vez ele mandou que ela amarrasse ele de cordas virgem que nunca tivesse usado. Quando amarrasse ele, ele se tornaria igualmente os outros homens e perderia a força. E dessa mesma maneira, disse que ela fez, e Sansão, quando os inimigos chegavam, os filisteus, ele se soltava e conseguia livrar-se dos seus inimigos. Mas disse que ali ele foi tentado por 3 vezes, e ela já estava muito irada porque ele tinha enganado ela, e quando um dia ele revelou o seu segredo. Juízes capítulo 16, versículo de número 20, você vê ali que Sansão, naquela hora, ele revelou o seu segredo para Dalila, que o seu segredo estava nas tranças do seu cabelo. Que se cortasse e se rapasse, ele perderia a força. Né? Ele diz ali, meus amados irmãos, que ela fez com que Sansão dormisse no seu colo, e ali disse que chamou um homem, e ele rapou a sua cabeça, cortou as suas 7 tranças. E diz ali a palavra do Senhor, que Dalila acordou Sansão e disse, lá vem os filisteus. E diz que ele se levantou naquele momento e falou, o Senhor me livrará das mãos dos filisteus, assim como ele tem me livrado das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se afastado dele, porque ele tinha tirado o seu coração do Senhor. Diz que naquela hora, os filisteus pegaram Sansão, amarraram, e a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar os 2 olhos de Sansão. Tudo isso porque Sansão, ele teve uma autoconfiança nele mesmo. Né? Não podemos confiar em nós mesmos. Devemos confiar no Senhor, não devemos brincar com a palavra do Senhor. Sansão, ele era um homem de Deus. Sansão era um homem que tinha muita força. Sansão, ele tinha uma unção extraordinária. Sansão, diz a Bíblia que só com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens de uma vez. Então o que nós temos em nossa vida, muitas vezes a unção, o dom que nós temos não é nosso. Aquilo que nós temos do Senhor é do Senhor. E Ele usa quando Ele quer. E nós não devemos brincar, né, com as coisas de Deus. Então, a Bíblia diz, aqui onde nós lemos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, e o versículo de número 5, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço forte, e afasta o seu coração do Senhor. Né? Nós vejamos aqui que Sansão, ele afastou o seu coração do Senhor. Sansão agora trocou a sua confiança, trocou a sua unção, a sua comunhão que ele tinha com Deus, trocou por uma prostituta, né? A qual causou a sua morte, a qual causou a sua derrota. Louvado seja Deus. Mas que nessa tarde, você que está ouvindo essa palavra, você venha se manter firme. Não confie em você mesmo. Não confie na sua carne, confie no Senhor. Não confie nas suas inteligências, não confie nos seus traços, mas confie no Senhor. Porque Ele é grande, Ele é rico em perdoar. Que nem diz lá o Salmo de número 1, bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então é isso que nós devemos fazer, confiar no Senhor, andar nos caminhos do Senhor e sermos fiel a Ele. Amém? São essas nossas palavras nessa tarde, em que o Senhor venha nos despertar mais e mais para sermos fiel ao nosso Deus e sermos perseverantes, não brincarmos com as coisas do Senhor e colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.